pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do Pode Descomplicar e um episódio especial, um episódio aqui onde nós vamos contar casos do dia a dia e perguntas que não nos são direcionadas dentro do escritório. É o cotidiano, é o dia a dia, é aquele velho jargão, doutor Israel aqui comigo, doutor Michael, doutor é causa ganha, né? Esse jargão é o que você mais ouve dentro do direito, mas esse episódio nós resolvemos fazer um episódio voltado exclusivamente para você, nosso espectador, que está todo dia ali, tendo com uma dúvida, alguma coisinha assim, aquilo outro, e são dúvidas recorrentes que nós temos. Antes de nós começarmos, muito obrigado ao nosso patrocinador, Wander Miranda, através da Enjoy, que nos cede esse espaço aqui, e a gente agradece de coração essa oportunidade. Considerações iniciais com o nosso irmão, grande amigo, doutor Israel Ferriani, para abrir esse episódio. Você pediu e a gente trouxe. Demoramos até para pensar nisso, né? Foi mesmo, foi mesmo. Você puxar a orelha lá pelo nosso público, pelo nosso ouvinte, para que a gente tomasse essa iniciativa. E com a sua contribuição, agora a gente vai conseguir entregar muito mais valor, porque agora a gente conseguiu enxergar realmente o que vocês querem, né? Claro, o que nós vamos fazer? Responder as perguntas mais rotineiras que a gente recebe lá no escritório. Eu vou falar das minhas, o Michael vai falar das deles e o Isaac vai falar das deles, cada um na sua área. E vai ser um episódio sensacional, um episódio especial. Dr. Michael, com as considerações iniciais aqui pra gente. Seja bem-vindo a esse episódio fantástico. Ó, tá recheado de coisa do dia a dia que você vai se identificar muito, tá? E só tema polêmico. Só coisa quente só hoje. Coisa boa hoje. Ó, e você que é empresário, não conhece a Enjoy Educação ainda, se eu fosse você, eu começava a pesquisar. É a maior comunidade de empresários do estado do Espírito Santo. Daqui a pouco é do mundo. Se você quer sair do nível que você está agora e explodir com uma velocidade que você não faz sequer ideia, eu te aconselho a entrar para essa comunidade fantástica, esse ecossistema gigante que está nascendo aqui no Espírito Santo. E nós vamos começar com 2 perguntinhas na área de direito de família, direcionada aqui para o cara que mais sabe direito de família nessa mesa, né? Uou! Polêmicas, né? E aí, assim, o cliente chega na sua frente, doutor Michael, e aí a pergunta é aquela pergunta quente, aquela pergunta... Nunca é uma pergunta simples, né, cara? Não é. Na família ainda, com o sentimento envolvido. É sempre aquelas cabeludas, né? Então, e aí o camarada tá divorciando um homem e a mulher e fala assim, doutor, eu tô me divorciando, eu vou perder metade do meu patrimônio mesmo? Doutor Isaac, olha, é fantástica essa pergunta e ela acontece dia a dia. Ó, parece que é besteira, mas é todo dia. Esse tipo de pergunta, principalmente lá no interior do estado, que geralmente o homem é o cara que trabalha... Salve pro pessoal de Baixo de São Francisco, um grande abraço, tá nos assistindo, né? Sempre esqueço de mandar essa mensagem para o pessoal de Baixo de São Francisco, então um salve, me perdoe atrapalhar, doutor. Inclusive, a resposta que você vai dar agora não tem nada a ver com o pessoal de São Francisco, ele falou que era interior do estado, mas lá em São Francisco isso nem acontece, não. É lá nas outras cidades, lá do interior. É isso aí, olha. E o que mais dói no interior... Porque lá é aquela questão do homem que trabalha e a mulher é aquela que cuida da casa, né? Que trabalha em casa. Que trabalha em casa. E convenhamos, vou fazer uma ressalva aqui com vocês do público feminino. Vocês trabalham muito mais do que a gente. Aproveita e manda um beijão lá pra Luana, lá pra gente. E o filhote recém-nascido, né? Eu não posso nem ficar falando demais, que eu até emociono, de tanto que eu amo minha família. Beijão, amor. Beijão, Luana. Beijão, molecada. Ó, e aí, voltando então na pergunta... Então, o patriarca, o pai ou o esposo que teve aquela vida, ele trabalhando e ele trazendo, de fato, a matéria, dinheiro para dentro de casa para conquistar o patrimônio, enquanto a esposa tá dando aquele respaldo, mas que não tem diretamente a materialização da grana para comprar o patrimônio, mas indiretamente é muito pesado, o cara acha que na divisão do patrimônio ele vai levar o patrimônio sozinho. Olha isso. Ainda tem muito disso, né? Talvez aqui na capital a gente vai ver um pouco menos, pela cultura e tal. Mas no interior isso é recorrente. E eu vou falar para você o seguinte. Você que tem o patrimônio, que trabalhou a vida toda e chegou num ponto de não dar mais certo, eu quero te dizer que primeiro você precisa tirar você e a sua esposa, ou você e o seu marido, precisa tirar o sentimento.
Porque a hora de barganhar sentimento, raiva, ódio, amor, era enquanto estava dando certo. Deu errado, a gente tem que pensar só, é realmente assim, só no dinheiro. Então você que está se divorciando agora, eu não quero isso para ninguém, mas você que está se divorciando agora tem um remédio para que você faça isso sem perder patrimônio. Zero, perda de patrimônio zero. Inclusive eu tô com um caso recente, agora, na atividade, projetando junto com o casal. Deu errado o casamento, deixamos o sentimento de lado, aí um trabalho com o psicólogo, tá? Um trabalho com o psicólogo, terapia, para que eles realmente consigam fazer, além daquela dor sentimental, deixa a dor sentimental, já acabou. Sentimento aqui é zero. E a gente trabalhar isso com o seu lado técnico, o seu lado, como se você fosse, o fim do seu casamento fosse a dissolução de uma empresa. Agora nós vamos tratar de dividir dinheiro ou de dividir lucros desse patrimônio que foi construído até aqui. Então, qual é a projeção que geralmente a gente faz para não perder patrimônio? No divórcio. Ali a hora que a gente... Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: divorciei. Na partilha, eu vou dividir lucro ao invés de dividir patrimônio. O que eu faço? Eu elaboro um contexto onde que a gente coloca o patrimônio em condomínio. Por que não? Em vez de eu dividir o carro para o João, a casa para a Maria, vamos alugar. O carro pode entrar no aluguel de Uber, pode entrar no aluguel para um dos cônjuges, enquanto ele paga uma taxinha para que o outro também compre outro carro. O patrimônio, casa ou comércio, pode ser alugado para um terceiro, e talvez esse imóvel, a valorização dele para aluguel é maior, que pode até pagar uma parcela de um novo imóvel. E assim a gente consegue estruturar, fazer com que a partilha de bens seja positiva ao invés de negativa. Vocês acham que faz sentido? Cara, eu vou até Primeiro eu tenho que te dar os parabéns, porque eu realmente nunca tinha pensado numa solução assim, tá? Mas eu vou numa outra linha aqui, que é o seguinte: você falou sobre não perder nada do seu patrimônio enquanto faz o divórcio, né? Isso. Eu vou para uma linha aqui mais... como é que eu vou dizer? Mais matemática. Você não vai perder nada do seu patrimônio ao realizar o divórcio, porque na realidade você vai levar 100% de tudo aquilo que é seu. Simples assim, irmão, você não está perdendo nada. O patrimônio que você constituiu, que você disse que lá no interior isso acontece muito. Aqui em Vitória é diferente, mas não foge muito do que acontece lá no interior, não. Aqui ainda tem os espertinhos que ele já sabe que ele vai dividir, ele não vai perder, ele vai dividir o patrimônio dele, né? Com a ex-esposa, ele já sabe que ele vai dividir, mas ele quer levar uma vantagem, né? Doutor, tem como fazer 60-40 para não ser 50-50, né? Sempre tem um espertinho, né? Então, na realidade, não tem como fazer 60-40, a não ser que você esteja fazendo realmente gambiarra jurídica ali, fraudando algo do qual eu não faço. Até advogados aí que provavelmente fazem, né? Deve ter aos montes, mas nós lá não fazemos. Então, cara, não se preocupa, você não vai perder nada do seu patrimônio. Na realidade, você está levando 100% daquilo que é direito seu, é só isso. E agora uma dica, que nem de advogado, cara, é de amigo. Para de brigar. Você vai brigar, espernear, perder tempo, gastar com advogado, enrolar processo 1, 2, 3, 4 anos, sabe pra quê? Pra chegar no final o juiz dividir igual do mesmo jeito, você só perdeu tempo, só se desgastou, só fica indo à audiência desnecessariamente. Isso impede você de seguir sua vida, tanto pessoal, profissional, espiritualmente, atrapalha a sua evolução como pessoa, como um todo. Você fica arrastando isso no tempo, faz isso não. Vai lá, divide o que é de cada um e tá tudo certo, irmão. Segue sua vida pra próxima. E essa é uma situação interessantíssima, né? Engraçado que o Dr. Michael, ele abre dizendo, olha, eu preciso que esse casal tenha terapia, né? Porque realmente você manter uma situação de comunhão, uma situação de condomínio é extremamente importante, que ali tenha ali um bom relacionamento. E aí, obviamente, mantendo um condomínio, os frutos, não é, doutor? Eles são divididos ali, igualmente, metade para um, metade para outro. Só esclarece pra gente ficar um negócio bem redondinho, né? Eu estou falando em hipóteses em que o regime de casamento os bens o regime seria a comunhão total ou a parcial, desde que os bens fossem adquiridos ali, né? Fala um pouquinho pra gente, descomplica pra gente só os regimes de casamento, pra gente esclarecer essas hipóteses, né? Porque, se eu não me engano, tinha um regime
que cada um fica com o seu e ponto final, né? Eu acho que é mais difícil acontecer o regime de separação total lá no interior, mas empresários maiores já têm essa predisposição de trabalhar o regime de comunhão, de separação total. Esclarece pra gente, descomplica, só pra gente finalizar essa pergunta maravilhosa com relação à questão do regime de casamentos. Maravilha. A gente tem 4 possibilidades de regime de casamento. Participação final dos aquestos. Nunca vi, só vi na lei. Igual a cabeça de bacalhau. Pior, eu vi um. Você tá brincando? Pasme, eu vi um. Um paulista casou com uma francisquense e eles resolveram fazer participação final dos aquestos. É o famoso do contra, né? Tinha que ser paulista. Eu só conheço, é igual caviar, né? Nunca vi, só ouço falar, né? Nunca vi, nunca comi, só ouço falar, né? O regime que você diz, que é o regime de separação total de bens, que já está sendo algo mais comum lá no interior. O regime de comunhão parcial de bens e o comunhão universal de bens, né? Se a gente trabalhar eles de uma forma individualizada, a gente vai ficar aqui fazendo um podcast só para isso. Mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui é no regime de separação total de bens. Porque o regime de separação total de bens existe uma súmula do STJ já, de que se houver esforço comum, há uma confusão patrimonial e aí sim, pode sim haver uma divisão de parte desse patrimônio. Interessante. Só e aí, ainda que seja, então a conclusão que eu chego, ainda que seja uma separação total, a jurisprudência tem entendido que se houver esforço comum, partilha. Ele estaria equiparado à comunhão parcial. E aí também caberia essa solução, porque eu estaria dentro de uma hipótese em que eu poderia ter um condomínio, um bem propriedade comum dos dois, e aí os dois recebendo os frutos, né? Exatamente. E aquela velha e tradicional doação dos bens para o filho, você aconselha? Como eu digo, existem possibilidades de se fazer, mas como a gente ouviu há poucos, nós 3, eu acho que vale a pena botar isso aí, é uma questão matemática. Mas existe uma possibilidade de você fazer a doação e reservar usufruto, colocar cláusula de inalienabilidade em comunicabilidade, é um outro assunto também que vai a longos passos. Mas é uma coisa custosa. Tem que tomar um pouco de cuidado pelo lado financeiro. E TCMD, eu tô falando. Imposto, transmissão por causa-morte e doação. Isso. Via de regra, 4%. 4% hoje, né? Então, assim, além de tudo, você tem o custo com a escritura, custo com o registro, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Principalmente você que está no interior, que a grande maioria dos imóveis são irregulares, não tem averbação, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É uma análise mais financeira do que falar em doação, do que premiar os filhos, vamos dizer assim, né? Então, é só um custo financeiro. Vamos fazer uma brincadeira aqui para o nosso ouvinte, para ele poder comentar aqui embaixo depois. Você falou sobre 4 regimes de casamento. Tem a participação final dos aquestos. Esse eu acho que não vale a pena a gente falar agora não, porque é bem incomum, né? Vamos pensar nos outros 3 aqui que são mais prováveis, bem mais prováveis, né? Talvez 90%, até mais, 95%, 98% vão estar sendo um desses 3, né? A participação ali, o regime universal é aquele que se comunicam todos os bens. Eu vou falar grosso modo e rápido, que é só para ter um resumo, para eu gerar a brincadeira no final. Então, comunhão universal, vão partilhar todos os bens, tanto os que tinha antes e o que vai ter depois. Perfeito. A parcial de bens é o que a gente constituiu a partir do casamento dali em diante, ou desde a união estável, dali em diante, a gente vai partilhar aquilo. Onerosamente, né? Onerosamente. Perfeito. Que exclui? Exclui as doações, herança e tal. Perfeito. Então tá. Então falamos sobre os 3 aqui, né? Separação total, separa tudo. Universal, comunica tudo. Parcial, comunica do início do relacionamento em diante. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de algum desses 3, comenta aqui embaixo pra gente qual dos 3 que você quer e a gente grava um novo episódio depois. Maravilha. E aí respondendo as perguntas especificamente dos regimes que vocês querem saber. Se tiver bastante comentário aí a gente vai e fala sobre os 4, até sobre o regime dos aquários depois. E eu tô pra te dizer que se essa primeira pergunta foi complicada,
Vocês não sabem a segunda que vem aqui pro Dr. Michael novamente. Essa talvez seja mais quente que essa primeira. Dr. Israel, por gentileza, vamos lá? Rapaz, pode fazer você, não quero nem fazer a pergunta. Oh, meu Deus do céu, cara. Essa... É a da amante? É a da amante, é a da amante. Esse aqui é complicado. Esse é complicado. E aí o cliente chega na tua frente, Dr. Michael, lá embaixo de São Francisco e diz assim, doutor, meu pai morreu e tinha uma amante. Terei que dividir o patrimônio com ela? Essa é quentíssima, né? Então, meu pai morreu e ele tinha uma amante. Polêmica, não pode descomplicar. Polêmica, Essa polêmica quente. E aí, doutor, tem que dividir, não tem? Esclarece se tem pra gente, porque realmente é um tema complicadíssimo, né? Complicado, E o direito de família, doutor, ele tem uma peculiaridade que é impressionante. Ele não se trata apenas de aplicação da lei pura e simples. Ela mexe, o direito de família e sucessões mexe com sentimento, né? E aí, você, herdeiro, tá diante de uma situação agora que você vai ter que dividir ou não sei, dividir ou não o patrimônio com a amante do teu pai que faleceu. Olha como é que fica o coração, a cabeça desse herdeiro, né? E antes de você responder essa pergunta, muito importante, esclarece pra gente o que é amante, quais são as distinções de amante, concubina, como que é isso? Então, se existe um casamento e esse casamento ele é praticado, publicamente, ou seja, o pai e a mãe moram na mesma casa com os filhos e tal, e ele tem uma pessoa fora, um relacionamento fora, a gente tá falando de uma amante, mas que ela não é tão pública assim. Mas, se existe uma amante melhorada, como é que eu posso dizer isso? Que é publicamente, é público. Uma amante que é pública. Todo mundo sabe que ele tem duas mulheres. Todo mundo sabe que essa pessoa tem dois relacionamentos, um formal no casamento e outro informal, mas publicamente ele existe, é a famosa concubina, né? E essa concubina, que eu acredito que deve ser essa a dúvida, né? A quentura do negócio, porque se é só uma amante que não tem publicidade, a gente pode falar categoricamente com toda segurança que se o patrimônio está em nome do pai e da mãe, não tem que falar em nada. A concubina, o patrimônio em si, não tem o que eu posso afirmar num primeiro momento é que esse patrimônio é da família. O que a gente tem que tomar cuidado, e aí é possível se dividir, é o pensionamento. Eu tô falando do INSS e dos benefícios previdenciários, né? Exatamente. O que seria uma pensão por morte só para a esposa formal, ele é dividido 50-50 com a concubina. Rapaz, que coisa, hein, cara? Que situação E delicada. que fique muito claro também que o direito não é uma matemática, né? Não é uma ciência exata. Não. A gente está falando aqui de regra, e toda regra tem exceção, sim, né? Sim, é verdade. Agora, vamos colocar uma outra questão aqui que também ocorre com frequência. O pai é viúvo e arruma uma namorada. E falece o pai. Eita, mas aí é mais complicado ainda. Era só um namoro ou era uma união estável? Se a gente pegar uma união estável... Só um detalhe. Me descomplica o que é união estável. Ótimo. A união estável é aquela convivência de homem e de mulher que não tem casamento, mas ela é pública, ela é notória. Todo mundo da cidade sabe, ou do bairro, ou os amigos sabem que esses dois se uniram como marido e mulher com a intenção de formar família. E tem um jargão, né? Juntado com fé, casado isso aí. Casado é. Então, assim, essa pessoa, por exemplo, o pai trabalhou a vida inteira com a mãe faleceu primeiro, o pai ficou, e agora com todo o patrimônio construído, os filhos grandes já, criados, o pai arruma uma outra esposa, uma outra mulher, vamos dizer. Aí, na hipótese de trazer essa pessoa, e aí eu não estou falando de comunhão universal de bens, eu estou falando de comunhão parcial de bens ou de uma união estável, que o regime obrigatoriamente é o de comunhão parcial de bens. Nessa hipótese, surgem algumas questões. Por exemplo, se esse pai morre antes, a casa gera um direito de moradia para essa mulher? Ou seja, os filhos vão olhar e vão falar assim, mas peraí, essa mulher não vai sair da minha casa não, porque a casa agora é minha, meu pai morreu.
Então, ela tem um direito de moradia. E até quando é isso? Meu Deus, que doideira. E olha que o que eu vou te falar que é mais. Essa convivente união estável, se os dois se separam num divórcio, ela não tem nada, porque o patrimônio é um patrimônio particular. Mas se o pai falece, ela herda por cabeça, dividindo fração até quatro cabeças. Por exemplo, se o pai morreu e deixou 5 filhos, ela vai pegar 25%. E os demais 4 filhos vão dividir 75%. Olha pra você ver. A convivente união estável vai receber mais do que os filhos do patrimônio. Olha que delicadeza. Por isso que é importante os pais, os filhos ficarem atentos, ou as mães e os filhos ficarem atentos com a união estável de uma outra pessoa quando o patrimônio já está formado. Então, é possível sim que a convivente união estável ela herde junto com os filhos do casamento anterior, do patrimônio particular do pai. Olha pra você ver que doideira. Então, se a gente tem 2 filhos e essa convivente união estável, ela vai herdar igual? Sim. Vai pegar o patrimônio e vai dividir para 3. Igual. Posso piorar mais um pouquinho? Claro, bora, é pra isso, é pra isso. Então vamos lá, um exemplo prático aqui. Esse mesmo... Nessa mesma linha de raciocínio. Ele tem ali duas... Eu tô falando duas esposas aqui, mas poderia ser o contrário também. Eu vou usar o exemplo de 2 esposas, 2 mulheres aqui, tá? Ele era casado, ele não divorciou, ele separou de corpos, agora ele está com uma outra companheira, do qual isso não é escondido, é público e notório, ele tem intenção, inclusive, de constituir família. Seria uma união estável, mas também não tem nem documento registrado em cartório. No primeiro relacionamento dele, do qual ele não se divorciou, ele tinha um imóvel. E agora, nessa nova união estável dele, ele já está ali há 10 anos com essa segunda pessoa, e ele adquiriu um novo imóvel agora neste novo relacionamento. Aí eu te pergunto, como fica? No caso de morte dessa pessoa, Isso. numa sucessão dessa aí, a gente pega o primeiro imóvel, era só dele, né? Ele teve o casamento, se divorciou de fato. Esse imóvel, ele por si só, ele tá no condomínio. Porque houve ali uma separação de fato que não foi regularizada. Então, em tese, é 50 dele, 50 da esposa, da primeira esposa, né? Quando ele arruma esse concubinato, que depois a jurisprudência entendeu que sim, que pode valer sim uma união estável, mesmo que a formalização não foi finalizada do divórcio, ela abrange com o direito de regime de separação, de comunhão parcial de bens. Então, esses imóveis construídos com esforço em comum com ela, esses outros novos imóveis, ela vai ter direito a metade, metade. Ah, mas a minha mãe... Inclusive, estou trabalhando num caso agora, recente. É bem comum esse caso. É bem comum. Então, assim, agora, por exemplo, aconteceu isso, uma pessoa trabalhou a vida, foi casado com uma pessoa, não se divorciaram, se separaram de fato. Essa separação de fato aconteceu há mais de 35 anos. E quando foi em 2000, ele se envolveu com uma outra pessoa, não casou de novo, fez a união estável, construiu com ela um patrimônio, se separou dela, mas não conseguiu partilhar o patrimônio e morreu antes de partilhar o patrimônio. Foi reconhecida a união estável, foi nosso escritório que trabalhou, reconheceu a união estável, e aí ficou o direito de partilhar. Eu chamei os filhos, os herdeiros, e falei, seu pai tem um patrimônio que eles nem sabiam. Eles moram em São Paulo, não tinha contato com o pai. Seu pai deixou um patrimônio. Pô, minha mãe tem direito? Infelizmente não, porque na separação de fato você corta esse vínculo de uma construção patrimonial para frente. Então o que era antes do pai e da mãe, 50% de cada um no condomínio, porque não houve uma regularização da partilha de bens. Certo. Houve só a separação de fato, e a separação de fato por si só extingue essa possibilidade de manter o direito de aquisição desse patrimônio. Os novos patrimônios agora, os novos imóveis construídos, por exemplo, que foi o caso desse caso que eu estou trabalhando na prática, ele vai ser dividido por igual com a outra esposa. Né? No caso lá, se morre essa pessoa, ela tem direito à meação. Olha só que complicado. Olha só, agora eu vou piorar o negócio. Morreu essa pessoa, o patrimônio é comum. Ela vai ter direito à meação, né?
Mas e naquele patrimônio lá dos 50%? Ela herda. Por igual e cabeça junto com os demais. Então você que está aí nos assistindo e tem uma pessoa, seu pai ou sua mãe, ou você mesmo, como pai, como mãe, tem os seus filhos para proteger, para blindar o patrimônio, se você tem uma união estável, é importante que você formule uma forma, uma projeção de você transmitir esse patrimônio para os seus filhos, porque senão você na cova eles vão começar a te xingar. Eita, é difícil, né? Eu tenho uma última dúvida, depois, obviamente, os colegas... nessa situação, testamento, hold ou outros instrumentos auxiliam? Mas eu tenho uma pergunta anterior a essa ainda. Por que o brasileiro tem esse hábito de não ajustar as coisas, de não regularizar essas situações? Porque um divórcio seria uma solução para qualquer problema desse tipo, né? Mas voltando nessas duas perguntas, né? Será que há uma tendência do brasileiro agora a ajustar isso, a olhar isso com mais cautela e começar a mudar essas culturas, essa percepção? Ou lá em São Francisco isso ainda não chegou? Como é que você vê isso, meu irmão? Para finalizar essa pergunta. Já está acontecendo sim, doutor Isaac. Em São Francisco já chegou. As pessoas estão começando a mudar essa cultura já, de se preocupar com essa transferência, né? E eu venho pregando muito lá com os amigos, com os clientes, de que pense muito bem antes, porque senão você pode deixar boa parte do seu patrimônio para as outras pessoas e não seus filhos. Dentre eles o Estado. Dentre eles o seu sócio, Estado, União e tal. Então, é importante que você pense nessa sucessão e tire da sua cabeça essa história de que é meu, eu que fiz, vai ficar na minha responsabilidade, se eu transferir para os meus filhos, eu vou perder a propriedade, eles vão poder vender isso. Tem formas de blindar isso, né? Então, a figura do testamento, por exemplo, é possível que você, no seu testamento, você transfira já a parte da não legítima, né, 50% do seu patrimônio, para os seus herdeiros. É possível. E os outros 50%? Aí tem uma discussão. Eu posso transferir também, reserva usufruto ou resguardado. Ou não posso transmitir se eu não fizer usufruto, né? Mas então, eu transfiro em testamento para os herdeiros, só que aqui tem um porém. O testamento não impede o inventário. Sim, verdade. Então, Maicon, eu vou fazer um testamento, eu estou resolvendo a vida dos meus filhos em partes. Você já entregou para quem que vai ficar o quê? Mas eles vão ter que gastar com advogado, imposto, vai ter que gastar tudo igual, né? Então você está fazendo um testamento, qual é a vantagem do testamento? Porque tem vantagem, também o legislador ele não ia criar esse instituto desnecessário. A vantagem é que o valor do testamento é um valor único, então se você tem 2, 3, 5 imóveis, você vai pagar uma escritura, você não vai pagar 5 escrituras, é um testamento, vai pagar por um ato só. A doação você pagaria a escritura individual para cada imóvel ou para cada que você vai fazer, né? A doação é uma possibilidade de você transferir, mas o custo é muito elevado. E aí entra agora um assunto que está badalado, né? Que é fazer isso através de uma hold patrimonial, mas o negócio não é tão simples assim, e aí precisa que você tenha acesso a um advogado especialista, igual meu amigo aqui, que conhece muito de hold, para fazer isso, né, doutor Isaac? Então... E eu acho interessante essa situação de hold. Eu ouvi certa vez uma parábola muito, muito interessante, né? Um produtor de chinelos mandou 2 funcionários para a China. E a finalidade era tentar vender chinelos na China. Mas isso é trava-língua ou... Não, é verdade. Ele mandou os 2. Os 2 foram para a China. Um funcionário voltou e disse: chefe, não vamos conseguir vender chinelo na China. Por quê? Porque lá ninguém usa chinelo. O outro voltou e disse assim: chefe, vamos ganhar muito dinheiro na China. Por quê? Porque lá ninguém usa chinelo. Então você vê a situação da cultura, essa questão de cultura, né? E isso para mim, isso tem muito claro. A gente tem que deixar essa cultura, mudar essa cultura de deixa acontecer, não vou fazer o meu divórcio, deixa acontecer, não vou registrar meu casamento, vou viver uma união estável, não vou projetar bens, a regularização dos bens pós-morte. Eu acho que essa cultura está mudando.
Então, assim, é o cara que vê e diz assim, olha, tem aqui muita coisa para fazer porque ninguém tem chinelo. Então, dá pra gente mudar essa cultura, como que a cultura realmente muda. E assim, é interessante que hoje eu não tenho mais essa visão, doutor Israel, doutor Mike, de isso é interior e isso é capital. Eu acho que a globalização e o acesso à informação está tão grande, que essa distinção... Isso existia há 50 anos. Por quê? Pô, a gente tem notícias de que a lei que aboliu a escravatura, né? A princesa Isabel assinou a abolição da escravatura, chegou 10, 15 anos depois em alguns locais no sertão do Nordeste. Então já tinha passado 15 anos da abolição da escravatura e algumas fazendas no interior do Nordeste sequer sabiam que havia sido decretada o fim da escravidão no Brasil. Hoje não. Hoje você está aqui, o Congresso publica uma lei. Hoje o Brasil inteiro sabe, você tem acesso à informação na hora. Então essa distinção eu acho que está mudando, né? É verdade. Então assim, se para mim deixar um recado direto sobre essa pergunta polêmica, eu deixo um conselho aqui para você. É possível que você, pai, ou você, mãe, que está individual, arrume uma união estável e deixe um problema para o seu filho. Você, filho, ajude o seu pai ou ajude a sua mãe que tem uma outra união estável depois desse casamento a entender um pouco melhor sobre a construção de uma estrutura patrimonial para que haja uma sucessão enquanto tem vida. Cara, o que é a questão cultural, né? Porque vamos pensar aqui em uma relação de funcionário e empresa. O funcionário, assim que ele começa a trabalhar, a primeira coisa que ele faz é pedir para assinar carteira, certo? O que é assinar a carteira? É um contrato. Sim. Né? Aí você vai abrir uma empresa, seja ela qual for, com um sócio, você vai fazer o contrato social. Você vai comprar um carro, tem contrato. Um apartamento, tem contrato. Tudo, cara, hoje em dia tem contrato. Mas quando a gente fala de relacionamentos, justamente por uma questão cultural, as pessoas ainda não entenderam isso. Mas o que é o relacionamento se não uma empresa também? Entre um homem e uma mulher que vão construir uma vida juntos, é porque foi muito difundida a ideia do amor puro e as pessoas se esqueceram que existem outras questões também, né? Inclusive a gente falou mais cedo aqui sobre 4 regimes, porém além desses 4 regimes de casamento ainda existe o pacto antinupcial. Sim. Que é nada mais do que um contrato onde você vai dispor as cláusulas de como será regido aquele seu futuro casamento. Hoje em dia já se fala em contrato de namoro. E por mais frio que pareça, o casamento, no fundo, é um contrato. E qual é a principal obrigação num contrato de casamento? É fidelidade, é auxílio mútuo. Então você tem que entender de maneira fria que você tem, sim, um pacto, um casamento, um contrato que pode ser feito um pré-contrato, um pacto nupcial, né? Então, de maneira fria. Eu acho que essa cultura está mudando. Está mudando, sim. E mudando. Essa regulamentação pelo pacto antinupcial, eu acho que é o que eu venho falando para os meus clientes lá sobre essa questão de você... Quando você tem uma comunicação clara e eficaz, você evita muito problema. O pacto antinupcial, bem observado, doutor Israel, é exatamente para isso que ele serve. A gente consegue regular durante o casamento e, inclusive, uma possível separação, né? E vai ficar tudo esclarecido ali no pacto. Então, quanto mais clareza você tem, mais coisa você consegue formular isso, parar pra pensar nisso, é você proteger o amor que você tá sentindo pela outra pessoa. Também, né? É verdade. Porque quando você faz isso, você tá falando, cara, esses aqui são os nossos deveres. Caso a gente se separe, e eu acho que as pessoas têm medo de conversar sobre isso, né? Porque é uma conversa, assim... É cultura. É a cultura que é o caso para nunca separar. Então, se eu nunca vou separar, para que é que eu vou falar sobre isso? Ainda mais em um documento. E a ausência disso, ela pode trazer problemas graves e você pode não estar bem assessorado e gastar uma grana com isso, depois, como eu já falei aqui, né? Agora, é possível que você transforme isso em novas oportunidades, né? Então, resumindo tudo isso, sim, você pode ter que dividir parte da sua herança com a segunda esposa do seu pai ou o segundo marido de sua mãe. Eita, que coisa, hein? E assim, eu digo pra você, eu fico feliz de ter um familiarista aqui na mesa, um cara que entende direito de família e sucessões.
Cara, que duas hipóteses terríveis, né? É isso. Então é fantástico, né? Eu vou ter que deixar essas duas máquinas aqui agora para sair para um compromisso. Deixo um beijão aqui para você e uma ótima continuação do episódio 8. Então vamos lá. Valeu.